No calor de uma aula eletrizante, o professor de cálculo, convencido de sua autoridade, se prepara para humilhar The Rock, sem saber que por trás daqueles músculos esconde um gênio matemático capaz de transformar a lição em um espetáculo inesperado. O relógio da estação Luz marcava 23h47, quando Emily avistou Duane do outro lado da plataforma. 13 anos se passaram desde que ele desapareceu de sua vida sem explicações, levando consigo não apenas suas promessas, mas também o filho que ela nunca teve coragem de mencionar. Agora ali estava ele, magro demais, com o olhar perdido, segurando uma mochila surrada. O último trem para a Zona Leste se aproximava, seus freios guinchando contra os trilhos. Emily sentiu o chão tremer sob seus pés. Ou talvez fosse apenas seu coração, que agora batia com tanta força que chegava a doer. Ela apertou o celular na mão, a mensagem anônima ainda aberta na tela. Duane volta hoje. Estação Luz. Último trem. Ele não sabe sobre o Thompson. Quem enviara aquilo? E por que agora, justamente quando ela finalmente conseguira reconstruir sua vida? O trem parou. As portas se abriram. Passageiros sonolentos começaram a embarcar. Duane permanecia imóvel, como se esperasse algo ou alguém. Emily congelou. Parte dela queria correr para o outro lado, confrontá-lo, exigir explicações, apresentar-lhe o filho que nunca conheceu. Outra parte queria simplesmente desaparecer, preservar a vida que havia construído com tanto esforço. Thompson tinha 12 anos agora, um menino doce e sensível que crescera acreditando que o pai havia morrido em um acidente antes de seu nascimento. Um segurança da estação se aproximou de Duane, dizendo algo que Emily não conseguiu ouvir. Duane balançou a cabeça negativamente, depois olhou para o relógio da estação. Foi quando seus olhos, num movimento casual, cruzaram a plataforma e encontraram os dela. O reconhecimento foi instantâneo. Duane empalideceu como se estivesse vendo um fantasma. Emily sentiu o ar fugir de seus pulmões. O mundo ao redor pareceu desacelerar. As portas estão fechando, anunciou a voz mecânica do sistema. Em um impulso, Emily entrou no trem. As portas se fecharam atrás dela. Através da janela, viu Duane correr em sua direção, gritando algo que ela não podia ouvir. O trem começou a se mover. E então, para seu horror absoluto, Duane pulou na frente do trem. 13 anos. Antes, Emily Carter era uma promissora arquiteta de 25 anos, recém-formada e cheia de sonhos. Trabalhava em um escritório renomado no centro de São Paulo, onde conheceu Dwayne Johnson, engenheiro civil 7 anos mais velho, de olhos verdes intensos e uma cicatriz fina próxima à sobrancelha direita, resultado de um acidente na infância. Dwayne tinha uma personalidade magnética, falava com paixão sobre projetos sustentáveis e morava em um loft no Bexiga, decorado com móveis que ele mesmo restaurava. Seu maior medo, confidenciou a Emily depois de meses de relacionamento, era tornar-se como seu pai. Um homem amargurado que abandonara a família quando Dwayne tinha apenas 9 anos. Preciso ter certeza de que serei um bom pai antes de me tornar um, disse ele certa vez, enquanto observavam o pôr do sol na Avenida Paulista. O romance avançou rápido. Em 6 meses, já moravam juntos. Em 1 ano, começaram a planejar o casamento. Emily estava radiante, mesmo diante das sutis advertências de sua mãe, Laura, que via em Dwayne uma inquietude preocupante. Homens assim são como pássaros, filha, lindos de se admirar, mas não foram feitos para ficar. Emily ignorou os avisos. Estava perdidamente apaixonada e, mais que isso, acreditava genuinamente na transformação de Dwayne. Ele havia superado um passado difícil, estava comprometido com o futuro deles. Então veio a gravidez, não planejada, mas aceita com alegria por Emily. Ela imaginou que a notícia consolidaria tudo o que construíram. A reação de Dwayne, porém, foi ambígua. Ele sorriu, abraçou-a com força, disse todas as palavras certas, mas Emily percebeu algo em seus olhos. Um pânico silencioso, um distanciamento sutil. Nas semanas seguintes, Dwayne começou a trabalhar até mais tarde. Um grande projeto, explicava ele, uma oportunidade única. Emily compreendia, também era ambiciosa,
também valorizava a carreira. Ignorou os sinais, as ligações não atendidas, as desculpas cada vez mais elaboradas, o afastamento físico e emocional. Uma manhã, Emily acordou e Dwayne havia desaparecido. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas um espaço vazio na cama e nas gavetas do armário. 2 semanas depois, um e-mail frio. Não posso ser quem você precisa. Não estou pronto. Sinto muito. Laura cancelou os preparativos do casamento enquanto Emily, consumida por uma mistura tóxica de vergonha e tristeza, escondeu-se do mundo. Quase perdeu o emprego. Quase perdeu o bebê após um desmaio durante uma crise de choro. Quase perdeu a si mesma. Na maternidade, sozinha, exceto pela presença firme de sua mãe, Emily deu à luz Thompson. Olhando para o rosto perfeito do filho, ainda vermelho e inchado, ela fez um juramento. Você nunca vai se sentir abandonado. Nunca vai conhecer esse vazio. Vou ser mãe e pai. Vou ser suficiente. Emily criou uma história. Dwayne Johnson, seu grande amor, havia morrido em um acidente de carro a caminho do hospital no dia do nascimento de Thompson. Um herói tragicamente perdido, eternamente preservado na memória, sem chance de decepcionar o filho como havia decepcionado a mãe. A mentira cresceu junto com Thompson. Emily guardou algumas fotos, inventou histórias sobre o pai herói que o menino nunca conheceu. Cada aniversário, cada conquista na escola, cada momento que Thompson olhava para o céu e dizia: "Papai está vendo isso, né, mãe?" Era uma pequena punhalada no coração de Emily. Com o tempo, a dor diminuiu. Emily construiu uma carreira sólida. Abriu seu próprio escritório de arquitetura especializado em projetos residenciais. Criou um lar acolhedor para Thompson em um apartamento na Vila Mariana. Conheceu o reitor Thompson, professor universitário de literatura, um homem gentil e estável que aceitou o menino como se fosse seu próprio filho. Por fim, encontrou certa paz, até aquela mensagem anônima chegar, trazendo todo o passado de volta como uma tempestade. Emergência na Estação Luz. Todos os trens paralisados. O anúncio ecoou pelos alto-falantes, enquanto passageiros confusos se entreolhavam. Emily permanecia imóvel em choque, incapaz de aceitar o que acabara de presenciar. A imagem de Dwayne pulando para os trilhos repetia-se em sua mente como um filme de terror. Passageiros do trem sentido Corinthians-Itaquera, solicitamos que mantenham a calma e permaneçam a bordo até novas instruções. Funcionários da CPTM corriam pela plataforma. Sirenes começaram a soar ao longe. Alguém no vagão comentou sobre um acidente. Outro passageiro falou em suicídio. Emily sentiu náuseas. Seu telefone vibrou. Era o reitor Thompson. "Onde você está?" "O pequeno Thompson está preocupado. Já passa da meia-noite." Emily não conseguiu responder. Seu mundo desabava pela segunda vez. Mas agora havia seu filho Thompson. Havia o reitor. Havia uma vida inteira construída sobre uma mentira que não poderia mais se sustentar. 2 horas depois, Emily estava sentada em uma sala fria da administração da estação, respondendo perguntas de policiais. Sim, ela conhecia a vítima. Não sabia por que ele estava ali. Não tinham contato há anos. "Senhora Carter", disse o policial mais jovem consultando suas anotações, "o Sr. Johnson deixou isso com um dos seguranças da estação poucos minutos antes do incidente. Está endereçado à senhora." Era um envelope pardo amassado nas bordas. Emily o abriu com dedos trêmulos. Dentro havia uma carta escrita à mão e alguns documentos oficiais. A carta começava assim: "Emily, se você está lendo isto, significa que encontrei coragem para fazer o que deveria ter feito há 13 anos, voltar para você e nosso filho." O coração de Emily parou. Como ele sabia sobre Thompson? "Descobri sobre ele há 6 meses, quando voltei ao Brasil após anos no exterior. Vi vocês dois, saindo de um cinema no shopping. Ele é minha cópia, Emily, não havia como não reconhecer." Emily continuou lendo, as lágrimas embaçando sua visão. Dwayne explicava que havia fugido por covardia, por medo de repetir os erros de seu pai. Foi para Portugal, depois para Angola, trabalhando em projetos de infraestrutura. Construiu uma carreira, mas nunca um lar.
Eventualmente, a solidão e o remorso o consumiram. Voltei para fazer as pazes com meu passado, para conhecer meu filho e, se você permitisse, para tentar compensar os anos perdidos. Mas então descobri sobre minha doença. Os documentos anexados eram relatórios médicos. Duane havia sido diagnosticado com um tumor cerebral inoperável. Prognóstico: poucos meses de vida. Não quero sua pena, Emily. Nem quero aparecer na vida do nosso filho como um fantasma prestes a desaparecer novamente. Só quero que ele saiba que não o abandonei porque não o queria, mas porque não merecia ser seu pai. E agora que finalmente encontrei coragem para ser o homem que vocês mereciam, o tempo acabou para mim. A carta continuava, explicando que Duane havia deixado um seguro de vida substancial em nome de Thompson. Havia também contas bancárias, investimentos, uma fortuna acumulada durante anos de trabalho solitário em outros países. Entendo, se você me odeia. Entendo se escolher jogar esta carta fora e manter a história que contou a ele. Talvez seja melhor assim. A decisão é sua, como sempre deveria ter sido. Emily terminou de ler, sentindo-se entorpecida. O policial esperava pacientemente, um olhar de compreensão em seu rosto. Senhora Carter, precisamos confirmar. A vítima é mesmo o pai de seu filho? A pergunta era simples, mas a resposta mudaria tudo. Se Emily dissesse sim, a mentira que sustentou por anos desmoronaria. Thompson descobriria que seu pai não morrera como um herói, mas voltara como um covarde desesperado. Se dissesse não, estaria negando a Duane até mesmo este último reconhecimento. Sim, respondeu finalmente. Duane é o pai do meu filho. Quando Emily finalmente chegou, em casa, o sol começava a nascer. O reitor Thompson esperava na sala olheiras profundas marcando seu rosto geralmente sereno. O pequeno Thompson havia adormecido no sofá, enrolado em uma manta, o celular ainda na mão, provavelmente esperando a mensagem da mãe que nunca chegou. Onde você estava? Sussurrou o reitor, a preocupação misturada com uma ponta de irritação em sua voz. Liguei para hospitais, delegacia. O menino está fora de si de preocupação. Emily olhou para o filho adormecido, tão parecido com Duane que agora parecia óbvio demais, doloroso demais. Como nunca percebera que mais cedo ou mais tarde a verdade emergiria. Duane está morto, disse ela, a voz quebrando. O reitor ficou imóvel, confuso. Até onde sabia, Dwayne Johnson já estava morto há 13 anos. Eu menti, reitor, menti para todos. Duane não morreu naquele acidente. Ele me abandonou quando estava grávida, fugiu, e ontem à noite ele voltou e se matou na minha frente. As palavras saíram como uma torrente, implacáveis. Emily contou tudo. A fuga, a mentira, a mensagem anônima, o encontro na estação, a carta. O reitor ouvia em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Por que está me contando isso agora? Perguntou ele quando Emily finalmente parou de falar. Porque estou cansada de mentir. Porque Thompson vai descobrir de qualquer forma. Os jornais, a internet, alguém na escola. Porque tenho mentido por tanto tempo que já não sei mais quem sou. O pequeno Thompson se mexeu no sofá, resmungando algo incompreensível em seu sono. Emily sentiu o pânico crescer. Como explicaria a um menino de 12 anos que seu pai herói era, na verdade, um homem quebrado que os abandonara e agora escolhera a morte em vez da reconciliação? Não precisa ser hoje, disse o reitor, suavizando sua expressão. Não precisa ser sozinha. Emily olhou para ele surpresa. Depois de tudo que revelara, esperava raiva, decepção, talvez até um rompimento. Em vez disso, encontrou compreensão. Como pode não me odiar agora? Perguntou ela. Porque entendo o que é fazer qualquer coisa para proteger alguém que se ama, respondeu o reitor simplesmente, mesmo quando o que fazemos acaba sendo um erro. Thompson acordou naquele momento, seus olhos, tão verdes quanto os de Duane, encontrando os da mãe. Mãe! Gritou ele, pulando do sofá e correndo para abraçá-la. Onde você estava? Fiquei tão preocupado. Emily abraçou o filho com força, sentindo seu pequeno coração batendo contra o dela. Tudo o que construíra fora para protegê-lo. E agora, para continuar protegendo-o,
precisaria destruir a própria proteção que criara. Thompson, disse ela suavemente, precisamos conversar sobre seu pai. Nos dias que se seguiram, a vida de Emily transformou-se completamente. Notícia do suicídio de Duane na Estação Luz ganhou manchetes, especialmente após a descoberta de sua identidade e seu trabalho internacional. Especulações sobre os motivos surgiram: dívidas, depressão, um romance fracassado. Emily manteve-se firme em sua decisão de contar a verdade a Thompson, mas optou por fazê-lo gradualmente, com a ajuda de uma psicóloga infantil recomendada pelo médico da família. Primeiro explicou que havia mais sobre a história de seu pai do que ela contara antes. Depois, que Duane não morrera quando Thompson nasceu, mas estivera longe por muitos anos. Por fim, a parte mais difícil, que Duane voltara para conhecê-lo, mas estava doente demais para ter uma vida longa. Emily omitiu o suicídio por enquanto. Algumas verdades eram pesadas demais para ombros tão jovens. Thompson reagiu com uma mistura de confusão, raiva e curiosidade. Queria saber tudo sobre o pai real, não o herói idealizado das histórias de sua mãe, mas o homem complexo e falho que Duane realmente fora. Ele gostava de estrelas como eu? Perguntou Thompson depois de um longo silêncio, na primeira sessão com a psicóloga. Sim, respondeu Emily, lembrando-se das noites em que ela e Duane subiam ao terraço de seu antigo apartamento para observar o céu. Ele sabia o nome de todas as constelações. E ele queria me conhecer de verdade? Sim, Thompson, mais do que tudo no mundo. Não era exatamente uma mentira. No final, Duane realmente quisera conhecer o filho, apenas não tivera coragem suficiente para fazê-lo da maneira certa. Em casa, o reitor mostrou-se um pilar de força e estabilidade. Embora claramente abalado pela revelação, não abandonou Emily nem Thompson quando mais precisavam dele. Pelo contrário, tornou-se ainda mais presente, ajudando o menino com suas perguntas, dando espaço para Emily processar seu próprio luto complexo. Uma semana após a morte de Duane, Emily recebeu um telefonema do escritório de advocacia, responsável pelo espólio dele. Precisavam discutir a herança de Thompson. Relutante, Emily compareceu à reunião. O advogado, um homem idoso de gestos precisos, explicou que Duane havia alterado seu testamento recentemente, deixando tudo para Thompson, com Emily como administradora até a maioridade do filho. Além disso, havia uma carta lacrada para o menino a ser entregue quando completasse 18 anos. Ele também deixou algo para a senhora, disse o advogado, entregando um pequeno pacote embrulhado em papel craft. Emily abriu-o com receio. Dentro, havia um pequeno livro de poesias, o mesmo que ela dera a Duane no primeiro mês de namoro, com uma dedicatória que agora parecia vir de outra vida, para encontrarmos juntos o caminho das estrelas. Aí havia um bilhete escrito com a caligrafia inconfundível de Duane. Emily, se um dia você sentir que me perdoou, olhe para as estrelas. Estarei lá, finalmente fazendo a coisa certa. Foi então que Emily finalmente chorou, não pela perda recente, mas por todas as perdas acumuladas ao longo dos anos. O amor que nunca chegou a amadurecer, a família que nunca tiveram a chance de ser, os anos que não poderiam ser recuperados. 6 meses depois, em uma noite clara de verão, Emily, Thompson e o reitor estavam no topo do Parque do Ibirapuera, observando as estrelas com um telescópio, presente de aniversário para Thompson. O menino havia mudado nos últimos meses. Estava mais quieto, mais reflexivo, mas também mais seguro sobre quem era. Mãe, disse Thompson de repente, ajustando o telescópio, você acha que o papai pode nos ver de algum lugar? Emily olhou para o reitor, que assentiu gentilmente. Nos últimos meses, haviam conversado muito sobre como navegar entre a verdade e a esperança, sobre como honrar a memória de Duane sem idealizá-lo. Acho que sim, respondeu Emily, abraçando os ombros do filho. E acho que ele finalmente encontrou paz. Thompson sorriu, voltando sua atenção para o céu estrelado. Eu costumava ficar com raiva dele por ter ido embora, confessou o menino. Mas agora acho que entendo um pouco. Às vezes as pessoas têm medo, até eu tenho medo de um monte de coisas. Emily sentiu um nó na garganta. Que tipo de coisas?
Medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar as pessoas, de fazer escolhas erradas. Thompson fez uma pausa. Acho que meu pai também tinha esses medos, né? Sim, confirmou Emily, surpresa com a maturidade do filho. Acho que esses medos são parte de ser humano. Mas você nunca fugiu, mesmo com medo, observou Thompson voltando-se para a mãe. Você ficou, e o reitor também. Ele sorriu para o padrasto. Vocês são meus heróis de verdade. O reitor, visivelmente emocionado, bagunçou os cabelos do menino carinhosamente. E você é nosso herói campeão. Emily observou os dois, sentindo uma onda de gratidão e amor tão intensa que mal conseguia respirar. A vida que construíra não era perfeita. Estava marcada por mentiras, perdas e arrependimentos, mas também por coragem, crescimento e uma capacidade de amar que superava todas as feridas. Naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, Emily finalmente compreendeu que não precisava apagar Duane de sua história para seguir em frente. Ele seria sempre parte dela, parte de Thompson, não como o herói que inventara, nem como o vilão que abandonara, mas como o homem imperfeito e humano que realmente fora. Olha, mãe, exclamou Thompson, apontando para o céu. Uma estrela cadente. Vamos fazer um pedido. Emily fechou os olhos. Não pediu pelo impossível, que o tempo voltasse, que as escolhas pudessem ser desfeitas. Em vez disso, pediu coragem para continuar enfrentando a verdade, força para amar mesmo quando era difícil, e sabedoria para transformar até mesmo as perdas mais dolorosas em lições de vida para seu filho. Quando abriu os olhos novamente, a estrela cadente já havia desaparecido. Mas Thompson sorria. O reitor segurava sua mão e, pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu que estava exatamente onde deveria estar, sob o mesmo céu que um dia compartilhara com Duane, mas agora seguindo seu próprio caminho entre as estrelas.